Números 9, 1. E salvação falou ao tirado no sertão da fala de Espinhoso. Salvação é a tradução que eu dou para o nome de Deus, não para a palavra Deus, mas para o nome dele, que seria Jeová. E os pictogramas do proto-sináitico, muito especificamente, apontam para o momento do qual Cristo está na madeira, na cruz. Tá? Então, assim, os pictogramas, eles muita coisa ali fica interpretativo, tá. Então, assim, alguns poderiam chamar aquilo de crucificação, outros poderiam chamar de o estacamento, né, ou, quando o homem estava na cruz, ou algo assim. Só que o propósito daquilo é salvação. Então, ao meu ver, é isso, tá. E assim, os pictogramas têm um braço, um homem de braço aberto, um prego e outro homem de braço aberto, né. Então, assim, tem 2 homens, um prego e um braço. Então, você monta várias coisas aí. Por exemplo, o braço é o fazer, é o trabalhar. O que trabalha homem e homem. O que liga homem com homem. Levando em conta que homem tem, tem algumas aplicações diferentes, mas, ao meu ver, o que liga o homem à humanidade seria o momento de salvação. E também por conta de Jesus significar Jeová é salvação. Então, que é ligado ao verbo salvar, então também tem por isso, então tem vários ângulos que apontam para a palavra salvação, né, o nome de Jesus e os pictogramas apontando para a cruz. Então se Jesus é salvação, significa Jeová é salvação, e aponta-se ao momento da cruz, então porque a função da cruz é salvação. Essa é a forma que eu li a tradução do nome de Deus, que é Jeová. Então e tirado é Moisés, essa é a fama dele, porque ele foi tirado da água. E sertão da fala, essa aqui eu já traduzi de algumas formas diferentes, né. Eu comecei traduzindo como sertão, mas aí perdemos o sentido de que quando você é tirado, dessitiado do Egito, você precisa permanecer na fala, na palavra de Deus. E sertão não transmite isso, fica parecendo que eles foram tirados de um lugar de sitiado, né, de um lugar onde eles estão num aperto e colocados num lugar seco e árido onde ninguém quer estar. Mas aponta-se para isso, para a questão da fala. Era um lugar seco? Sim, mas muito provavelmente demonstra que era um lugar seco e que eles precisavam procurar a verdadeira água, que é salvação. Então, ao deixar apenas sertão sem essa explicação fica estranho. E lugar da fala ia falar assim: "Tá, mas o que que seria isso?". Então eu comecei a chamar de sertão da fala, que é misturando o que o grego dá com o que o hebraico dá, que é a palavra fala ou palavra. E espinhoso é a tradução de Sinai. Então nas traduções tradicionais aqui seria e o Senhor estaria alguma coisa do tipo: "E o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai". Provavelmente é o que estaria na tradução tradicional isso aqui. Então vamos lá. E salvação falou ao tirado no sertão da fala de Espinhoso. No primeiro, cabeça, ciclo da lua, do segundo ano do sair deles da terra do sitiado, dizendo. Lembrando que sitiado é a tradução de Egito. Egito foi um homem, então, que no idioma tradicional é Mitzraim. Passou a ser chamado de Egito porque esse é o nome que os gregos deram. Então nós chamamos de Egito porque os gregos mudaram a pronúncia da palavra. Eles muito provavelmente traduziram o nome, por isso que a pronúncia mudou tanto. Então, o que e ele foi neto de Noé, então se chama terra do Egito, porque Egito, Mitzraim, foi um homem que foi neto de Noé, então a terra do sitiado, porque a tradução de Mitzraim é sitiado. E os filhos e por que que é sitiado? Porque os pictogramas dá-se a entender que é um lugar que está cercado e oprimido, que é basicamente uma cidade em estado de sítio, sendo atacado por um deserto. E é interessante porque o Novo Testamento eu uso, eh, eu chamo Grécia de sitiador, e teve um momento na história que, sitiado
o Egito foi pelo sitiador a Grécia, então faz sentido. 2. E os filhos do persistiu com o grande pastor, vão fazer a passagem no momento dela. Aqui, passagem é a tradução da palavra Páscoa. Inclusive a pronúncia é parecido com a palavra passar, é pechar. E o grego também, parecido com a palavra passar. E a forma que isso é usado como verbo também, porque né, está escrito, né? E o missionário de salvação vai passar sobre o acampamento e vai levar o primogênito de todo de sitiado, do Egito. Então, é usado como verbo no sentido de passar. Então, não é a Páscoa, é a passagem. Nas traduções tradicionais, aqui vocês vão ter a palavra Páscoa, que não foi traduzida. Páscoa seria uma transliteração não tão fiel de como essa palavra é no hebraico, que é Peshach, ou alguma coisa assim. Então, o pessoal começou a chamar de Páscoa. No inglês chama de Easter, que provavelmente tem a ver com uma entidade lá que se chama alguma coisa assim. Eu não lembro. Ao meu ver, tem ligação a Esther, porque Esther foi uma grande mulher na Pérsia, na época que nós vamos chegar nisso tudo. Mas eles dizem que tem a ver com uma deusa, alguma coisa assim. Ao meu ver, é porque era um costume que, na minha opinião, um costume que Esther guardava naquela coisa toda, então faziam isso, né? Os históricos provavelmente não vão concordar comigo. No momento dela. Agora que essa palavra momento, ela também ela vai estar nas traduções tradicionais, lá, na tempo. É isso mesmo. Aqui tem lugar que as traduções tradicionais traduzem cada vez de uma forma. Essa é a mesma palavra de quando eu falo que significa tenda do momento. Porque a palavra do grego se liga à palavra momento quando é citado aqui. E em alguns lugares no Antigo Testamento eles traduzem como essa palavra como encontro, porque é onde as coisas se encaixam. Mas as coisas se encaixam no momento. Então, momento, ele tem um encaixe perfeito diante de todos os lugares onde essa palavra está, tanto na tenda do momento, quanto em lugares onde eles, eles fizeram ajustes para que façam sentido, como aqui, eles colocaram no tempo. Sabe? Em outros lugares, então, eles alternam entre tempo e encontro para essa palavra aqui. Meu ver, é inconsistente. 3. No dia 14, base firme consolidação deste ciclo da lua. No meio do anoitecer, vocês vão fazer ela no momento dela, conforme todas as regras dela e conforme todos os critérios dela, vocês vão fazer ela. Agora aqui, por que eu coloco esses parênteses depois de números? Depois de números. Porque os números, eles também, a raiz deles também são palavras usadas. Então, a tradução de 14 é isso. Então fica parecendo que os números são muito aleatórios, mas eles não são. Eles têm um encaixe muito interessante diante de como eles são usados. Isso não tem a ver com numerologia, são apenas palavras que são usadas para formar números. Então não é nenhum tipo de misticismo aqui. Quando as pessoas falam, numerologia da Bíblia, porque é o número 7, tá? O número 7 é a mesma palavra que é usada para juramento e para o verbo jurar. Então, é isso que é o número 7, é simplesmente uma palavra. 4. E o tirado falou aos filhos do persistiu com o grande pastor para fazerem a passagem. E eles fizeram a passagem no primeiro ciclo da lua. Por que eu passei a chamar ciclo da lua? Isso aqui nas traduções tradicionais está como mês. Só que é diferente de como nós enxergamos mês. O nosso mês não tem a ver com o ciclo da lua. E a lua, ela tem um encaixe diante de parábola, de ilustração muito interessante. Porque a lua reflete a luz do sol.
para a Terra. Vamos lembrar que a humanidade é representativa da Terra e a Lua ela é representativa de homens como eu que tentam transmitir a luz daquilo que proporciona vida à Terra, que seria o Sol. Só que o Sol é como se fosse a representação física de como funciona o, o mundo dos céus, o mundo da inspiração, né, salvação. Então, quando você vê Jesus, salvação, como o Sol, não que ele seja, mas que aquilo que ocorre no céu é uma representação, uma ilustração de como funciona o plano de salvação. Quando você enxerga ele como o Sol, e pessoas como eu que refletem a luz, é essa a função. Então, isso se encaixa tudo de uma forma muito específica, a ver isso como ciclo da lua e não apenas mês. Mas enfim, é assim que funciona. Salvação ilumina a pessoa que está apta a retransmitir a luz, e a pessoa que está apta a retransmitir a luz retransmite. Não que a luz que eu transmito seja minha, mas que ela pertence a Jesus, salvação. É esse o sentido, né, da lua, né? E por que que a lua está sempre virada para a Terra? Porque nós que fazemos isso, estamos sempre virados com a face à Terra, né? Então é muito interessante toda a simbologia que existe entre lua e as pessoas que estão ligadas a o salvação. No dia 14, base firme e consolidação do ciclo da lua, porque está como ciclo de mês ainda, porque essa é uma alteração que eu fiz em números 10, se eu não me engano, que eu passei a eu fiz esse pequeno ajuste. Então, o que está anteriormente ao ajuste, eu, na segunda edição desse bom livro, provavelmente vou deixar tudo mais. Qual que é a palavra? Semelhante ao que de fato é. No meio do anoitecer. Tá, e o que seria o anoitecer? O anoitecer é aquele momento em que o sol está entrando no horizonte. E o amanhecer é aquele momento que o sol está também saindo do horizonte. Então, nas traduções tradicionais, vocês vão ter noite e manhã, só que a manhã é um período gigantesco diante da nossa cultura. E a noite também é um período gigantesco, porque é o que? São 12 horas? Dependendo de onde você está no mundo, às vezes é 20 horas, né? Tem lugar no mundo que nem tem, né? Então, é estranho. Então, é muito mais específico. É o momento que o sol está atravessando o horizonte. Inclusive, tem uma letra no proto-sináitico que é um horizonte e um círculo bem no meio. Então, é interessante como a passagem ela é feita com um círculo bem no meio, que é literalmente a letra que é usada como se fosse representativo ao anoitecer ou amanhecer. E aqui é interessante, ó. No meio do anoitecer. Então, é de fato quando está no meio. Porque o que acontece? Se você deixa no meio da noite aqui, fica parecendo que eles têm que fazer à meia-noite, tá? O ciclo da lua no meio do anoitecer, no sertão da fala de Espinhoso. Conforme tudo o que salvação determinou ao tirado, assim os filhos do persistiu com o grande pastor fizeram. 6. E havia homens que estavam sujos por um ser de um homem do solo. Aqui, ó. Aqui nas traduções tradicionais, com certeza vai estar bastante confuso. Aqui, ó. Tocado o corpo de um homem morto por terem tocado num cadáver. Só que aqui vocês têm duas palavras que as traduções tradicionais traduzem como homem. Tanto solo, que eles falam que significa Adão, quanto homem, que significa de fato homem, alguém do sexo masculino da humanidade. Então aqui eles têm que dar uma dançada para a coisa fazer sentido. Só que quando você mantém a literalidade e você traduz as coisas de forma literal, a coisa faz sentido. Por um ser de homem do solo. E por quê? E se todo homem é um do solo, por que falar homem do solo? Então, eles não pegaram essa sutileza de tudo.
Porque no Novo Testamento nós vemos que existe uma diferença entre a humanidade que ainda vive uma vida do solo e a humanidade que vive a vida da inspiração, do Espírito. Então o que acontece? Quando você retira essa literalidade aqui, depois que a pessoa lê o Novo Testamento e ela volta para cá, ela perde essa sutileza, que isso aqui tem um encaixe ilustrativo diante de uma outra questão, a qual é considerado o homem que é da inspiração e o homem que é considerado do solo. E isso vai ter uma isso tem uma aplicação diante desse conteúdo. Então assim, a Bíblia, ela toma uma perspectiva, quando você usa ela de forma literal, uma perspectiva muito mais intensa depois que você já leu o Novo Testamento com atenção. O Antigo fica mais sólido para você entender. E, mas ao mesmo tempo, se você não tem o antigo, você não adquire o novo com a mesma solidez. É por isso que a Bíblia, ela é um livro cíclico, porque quando você acaba de ler o antigo e você lê o novo e você volta para o antigo, tem muita coisa que você enxerga e que você tem experiências espirituais inspiradas que você não tinha feito antes. Coisas que você saca por ter entendido o Novo Testamento conforme o antigo. E daí, depois que você passa por esse ciclo do antigo, depois do novo, depois do antigo e lê o novo de novo, ele toma uma outra dimensão. E daí quando você começa o próximo ciclo, você tem sacadas maiores que você vai começando a encaixar coisa em cima de coisa. Eu estou na terceira tradução desse livro, da Bíblia. E cada vez que eu passo por ele, a próxima vez que eu passo, eu sempre saco uma coisa mais profunda. E esse é um dos motivos que eu faço essa atividade, porque eu tenho entendido coisas que eu não tinha entendido a primeira e a segunda vez, e não porque eu não li direito, mas porque a minha base passou a ficar mais sólida para eu entender conteúdos mais intensos. Por isso que eu consigo explicar coisas aqui dessa forma que dificilmente você vai encontrar em outros lugares. Porque minha vida tem sido isso nos últimos, quê, 6 anos, e só isso. Então vamos lá, 6. E havia homens que estavam sujos por um ser de um homem do solo. Então eles não conseguiam fazer a passagem naquele dia. Então eles se aproximaram à frente do tirado e à frente do grande montanha naquele dia. Grande montanha é Arão. Ele é mais velho do que Moisés por 3 anos, irmão dele. 7. Então aqueles homens disseram a ele: Nós estamos sujos por um ser de um homem do solo. Por que nós vamos ser subtraídos para não aproximar a aproximação de salvação no momento dela entre os filhos do persistiu com o grande pastor? Então o tirado disse a eles: Fiquem posicionados, e eu vou ouvir o que salvação vai determinar sobre vocês. E aqui está de forma literal. Então, posicionados é o mesmo verbo que é usado para posicionar em outros lugares, e é um encaixe muito bom para essa palavra. 9. E salvação falou ao tirado, dizendo: Fale aos filhos do persistiu com o grande pastor, dizendo: Todo e qualquer homem que estiver sujo por um ser, ou no caminho longe de vocês, ou pelas gerações de vocês, ele vai fazer a passagem à salvação. No segundo ciclo de mês, no dia 14, no meio do anoitecer, eles vão fazer ela. Sobre pães sem azedume e amargos, eles vão consumir ela. Eles não vão deixar sobrar dela até o amanhecer, e osso nela eles não vão quebrar. Conforme toda a regra da passagem, eles vão fazer ela. Mas o homem que está limpo e não estava no caminho, e ele deixar de fazer a passagem, então aquele ser vai ser decepado dos povos dele, porque a aproximação de salvação ele não aproximou no momento dela. Aquele homem vai levar o erro dele. E por que que isso acontece? Poxa, fica parecendo, poxa, porque ele não comemorou a Páscoa, ele vai acontecer isso com ele. Porque isso é a forma ilustrativa de como ocorre. Se dentro do ciclo da sua vida você não reconhece a passagem que é o momento da crucificação do Cristo, você continua com o seu erro, com os seus pecados. Então você é decepado dos povos e você não tem salvação. Lembrando que salvação é a tradução de Jesus.
Então é nesse sentido. E não é no sentido de comemorar a Páscoa, então se eu comemorar a Páscoa como os judeus comemoravam, então eu vou ter salvação. Não, porque a Páscoa ela é ilustrativa do que ocorre no coração quando você reconhece o momento de salvação, que é o que chamam de crucificação, no seu coração. Então, isso aqui tudo é uma ilustração, eles são apenas rituais que ilustram o que é para ocorrer no coração. Não é nada, 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 nada que você faz de forma externa, é o que ocorre interno. 14. E se um imigrante imigrar até vocês e ele fizer a passagem à salvação, conforme a regra da passagem e conforme o critério dela, assim ele vai fazer. Uma regra vai ser para vocês, para o imigrante e para o nativo da terra.